Olá, tudo jóia? É isso aí, mais uma live com o time da NGR. É isso aí, vamos aguardar o pessoal chegando pra gente começar a nossa live aí. Começar a nossa live hoje com uma música. Coloquei no... Olá, olá. Coloquei no YouTube músicas para alegrar na quarentena, né? E aí me veio essa lista aqui, essa playlist. Olá, olá, tudo jóia? Sejam bem-vindos. Espera aí que a gente está arrumando aqui ainda a... Parece que eu me tô meio torto aí. O pessoal tá ouvindo bem o som aí? Tá saindo bem a imagem? Só um pouquinho aí. A gente tá fazendo os ajustes técnicos aqui. Tudo bem, Tati? Sejam bem-vindos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Fala, André, beleza? Tudo bem? Lu, legal, galera? É isso aí, time. Que legal, que bom tê-los aqui conosco, em uma live aqui com a gente aqui. E a gente ainda está se organizando aqui, ajeitando a parte técnica aqui, a minha diretora aqui tá organizando aqui, eu estou ficando um pouquinho fora da imagem aqui. Aí, pera aí um pouquinho só. Vamos ver, o pessoal tá vendo bem aí? Não, calma aí um pouquinho. É porque às vezes tem algum delay, né? Aí, legal, legal, muito bom. Tudo bem, galera? Mais uma live hoje. Hoje nós estamos com um tema bem interessante, pertinente a essa fase que estamos passando, né? Do isolamento, a quarentena. E hoje nós vamos bater um papo com um convidado muito especial aí. O Otávio Melo, psicólogo, vai abordar o tema lá, chegando aqui. Ele vai abordar o tema com a gente aí hoje sobre a convivência forçada, né? Forçada com a família. Espero que vocês aproveitem bem esse tempo aí que nós vamos fazer. Então, galera, dá tempo ainda de você mandar um direct, convide os amigos, compartilhe que essa live vai ser bem interessante. Não que as outras não foram, né? Ontem foi bem legal, foi segunda-feira leve. Segunda-feira é o dia da resenha. Então a gente convida os amigos, os colegas aí de área e conta um episódio. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Hoje o tema das lives de terça e quinta é com a fala do especialista, né? Então hoje nós estamos com o Otávio, psicólogo, formado pela PUC, mestre pela PUC, e vai abordar um tema bem legal aí, um bate-papo. Então, galera, perguntas vão colocando. O tema da live é assim, como conviver nesse isolamento social com a convivência forçada, né? Então deixa eu ver se ele já está por aqui para eu convidá-los lá. Galera, convide os amigos, compartilhem, chame os amigos. Vamos lá que hoje vai ser bem interessante esse tema aqui. Espera aí que eu já vou chamar o Otávio aqui. Cadê o Otávio? Vocês tiverem pergunta já, vai colocando o coraçãozinho, vai mandando de onde você é, de qual colégio você é, para a gente ir identificando vocês aqui. Chegou aí. Beleza, Otávio? Tudo bem? Bem, Ricardo, como é que está? Boa tarde. Legal, tudo jóia. O pessoal tá chegando aí ainda, né? Boa tarde a todo mundo. Legal. Obrigado, viu, Otávio? Primeiro quero agradecer o convite aí aceito para a gente trazer um bate-papo, né? Trazer algo tão interessante, tão pertinente a essa época que nós estamos convivendo, né? A maioria das pessoas aqui que estão nessa live ou são professores, são pais de alunos e colegas de área também, né? Então, Otávio, eu vou passar a palavra para você, para que você se apresente, e aí a gente vai batendo esse papo aí, e aí eu vou informando para as pessoas também que se tiverem perguntas, quiserem colocar alguma observação durante o bate-papo, pode colocar, no final a gente não, né? Você pode trazer uma luz aí para a gente, tá bom? Então é isso aí, Otávio, eu passo a bola para você, Otávio. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, obrigado à NGR2.
né? Obrigado a você, Ricardo, a Zita, pelo convite. Eu fico muito satisfeito de poder participar e de tentar contribuir nessa reflexão a respeito dessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Uma situação limite, uma situação de provação, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo e vamos aí ver se nesse tempo que temos, pelo menos damos uma iniciada, né? na reflexão, Legal. na discussão, ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho a respeito dessa situação que estamos vivendo, né? Verdade, verdade. E assim no início, né, quando aconteceu essa... foi decretado para que a gente ficássemos mais isolados, foi aquele boom para todo mundo, né? E agora, como é que eu vou fazer? Os pais preocupados com as crianças, nós aqui do outro lado, eu como educador, como professor, né? Poxa, e agora, como que a gente vai gerar esse conteúdo? Como que a gente vai entregar alguma coisa para as crianças do outro lado, né? E aí fica aquela loucura, né? Aquele conflito. E aí muita novidade, a gente não habituado com essas coisas, e aí temos que trazer alguma solução, né, o quanto antes, assim. E aí e aí a gente fica do outro pensando nas críticas, querendo entregar o melhor, né, fazendo sempre entregar o melhor, e aí do outro lado quem está recebendo às vezes não conseguem entender. Hoje eu acho que está mais fácil, né, da pessoa entender um pouquinho. Você, como que é da área aí, provavelmente você tem atendido bastante gente. Muita gente, na verdade é isso, né? Numa situação que, primeiro, tem que ser entendida como uma situação especial, né? Ela não é uma situação comum, é uma situação excepcional. Isso precisa ser um pano de fundo, ajuda, inclusive, a compreender certos estados de humor. Então, em termos de ansiedade, a primeira coisa é a gente entender, de maneira geral, que isso, em algum momento, talvez um tempo mais longo, preço a pagar por esse tempo, mas temos que ter, no fundo, a gente tem que saber que isso tem um fim, né? Como a gente não domina esse tempo, aí cabe as reflexões a respeito de como conviver, né? Como viver e como conviver ao longo desse período, né? De novo, como é uma situação excepcional, as pessoas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, não estão acostumadas, preparadas, habituadas a esse tipo de reclusão, né? A vida moderna, sobretudo nos grandes centros, mas hoje, de maneira geral, ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, muito movimento, né? Muita participação nos espaços e nos lugares, quer do ponto de vista de trabalho, do estudo, do entretenimento. Então, mesmo essa coisa de escola, ir à escola, voltar à escola, contato com os pais, os alunos, as crianças, e de repente, todo esse contingente, todo esse pessoal, todos esses indivíduos estão, né, submetidos a uma orientação geral de confinamento, né, de resguardo, de cuidado em casa, de isolamento dessas relações e, além do isolamento, junto com o isolamento, essa situação de você impedir o movimento, né, de ida aos locais, de encontro com as pessoas. Então essa é uma situação especial, uma situação excepcional, e por mais que a gente não tenha o controle do tempo disso, a gente precisa saber. A primeira coisa, a gente precisa saber que isso em algum momento vai passar. A partir daí, pensar como é que a gente se capacita, como é que a gente organiza esse estado de isolamento e confinamento, né? Legal. E aí vem algumas questões, né? Que as pessoas... não vai haver, né, uma fórmula mágica de como a gente pode estruturar isso daí dentro das casas, porque as famílias são diferentes. Eu falo para as crianças, né? Quando, no início da aula, na chegada do ano letivo, a gente faz os combinados. E aí eu explico para eles, né? Poxa, por que o combinado, né? Porque imagina aqui, às vezes pega 20 crianças numa sala, então aqui tem 20 famílias. Uma família até tem, às vezes, uma ideia, um pensamento, uma rotina próxima da outra, mas são diferentes. Então a gente precisa trazer um norte, né? A gente precisa
trazer uma diretriz para que a sala consiga conviver, né? Para que as pessoas precisam seguir essas regras, que são umas regras impostas, alguns pontos a gente concorda ali entre eles dão as suas opiniões para que a gente elabore o cronograma, é muito mais prático. Agora, um episódio como esse aqui, que do nada todo mundo tem que vir para dentro de casa, e aí você não pode sair para lugar nenhum, se sair, aí aquela preocupação quando retorna, né? De se higienizar, de não toque nada. E para nós adultos, às vezes teoricamente, né? Parece que é mais fácil de entender. Mas a gente também tem os nossos conflitos. Com certeza. E aí, na cabeça das crianças, como é que isso ocorre? Como que a gente pode tentar orientar ou amenizar? Não sei se é essa palavra mais adequada para a situação, né? De novo, pegando como você apontou, quer dizer, para os adultos já é difícil, né? É uma quebra de rotina muito severa, muito drástica. E nessas circunstâncias, Ricardo, eu acho que do ponto de vista psicológico, eu contribuiria dizendo da seguinte maneira, ou apontando a seguinte questão: até o fato de estarmos em contato muito intenso conosco mesmo, né? Com cada um de nós, e considerando isso que você comentou, de que cada família tem um conjunto de valores, uma forma de ser, uma forma de agir, um jeito de se organizar, é preciso, quer dizer, é uma oportunidade que guarda aí algumas possibilidades e algumas dificuldades. Entre as possibilidades, Ricardo, eu apontaria às pessoas, e aí particularmente primeiro os adultos, né, porque são os adultos da história, quer dizer, são aqueles que têm uma condição melhor de poder tentar compreender o que está presente, o que está acontecendo, através dessa experiência, né, excepcional de confinamento, de isolamento, entrar em contato, e não precisa ser uma coisa tão meditativa, né, assim, tão introspectiva, a própria reflexão do cotidiano em casa, do cotidiano doméstico, do cotidiano do confinamento. Quer dizer, é uma oportunidade, guarda uma oportunidade psicologicamente riquíssima, né, da gente prestar atenção nas nossas potencialidades, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Então eu acho que só para a gente poder começar a conversa aqui e caminhando na direção dessas questões psicológicas, eu acho que essa situação excepcional guarda uma condição muito favorável sob esse ponto de vista. Nós não somos, veja, Ricardo, acho que até se tratando dessa questão de educação, né? Tanto a educação da família, dos familiares, com relação às crianças, com a educação escolar, mas de maneira geral, o que a gente percebe, inclusive, na literatura psicológica e em alguns autores, etc. e tal, é de que a nossa educação, Ricardo, e a nossa, assim, a sua, a minha, né, o geral das pessoas, ela não é voltada para uma compreensão interna, né? A nossa educação é muito mais de domínio das coisas externas. Então, o domínio do mercado de trabalho, o domínio dos conteúdos escolares, o domínio das relações sociais, o domínio do outro, do comportamento do outro, o domínio, enfim, de questões internas, né? Com pequenas variações, é difícil você encontrar famílias e, às vezes, grupos mesmo voltados à educação que se propõem a fazer com que a criança, ou, enfim, o educando, de maneira geral, aprenda, junto com o domínio do que é de fora, a compreensão do que é de dentro. Como é que funciona o meu humor? O que é que modifica o meu estado de humor? Né? Essa modificação do meu estado de humor, ela está relacionada com o quê? Em geral, com a minha história, com os meus valores, com aquilo que eu aprendi dos meus pais, da minha família, dos colegas, na convivência com as pessoas, desde a infância, adolescência, né? Como é que se processam os meus afetos? Como é que eu entro em relação positiva com alguma coisa, de gostar, de bem-querer? Como é que eu entro em repulsa em relação a alguma coisa? Porque, veja, Ricardo, a gente tem isso que eu falo de uma educação voltada para fora, nos faz indivíduos que têm uma tendência muito fácil de apontar o dedo de que o que me tira do sério é o outro. O que me tira do sério é uma situação. Mas entender o que acontece conosco mesmo, em relação a isso de me tirar do sério, ou determinada situação me faz muito bem, né? E eu vejo sempre essa coisa, algo que age sobre mim e que me faz bem ou que me faz mal. Mas aí, de novo, né?
O que, que há em mim? Como é que estas coisas se processam? Por que, que estas coisas ou aquelas coisas me fazem bem ou me fazem... Então, voltando, né? Essa particularidade do momento em que a gente vive, do isolamento, do confinamento, se a gente voltar uma sensibilidade, uma humildade de poder olhar para o nosso cotidiano, para as coisas que a gente faz, para nós mesmos, e começarmos a prestar atenção em o que acontece, e diante do que acontece, como os meus sentimentos, o meu afeto, o meu humor se processa, acho que essa é a primeira situação importante do confinamento, o autoconhecimento, que implica nessa sensibilidade, né, de não se render a essa tentação de apontar para fora, né? Então, assim, é isso que me faz mal, é aquilo que me faz bem, assim, mas assim, como é que isso age em mim de maneira a me fazer mal ou bem? Então, conheça-te a ti mesmo. É o princípio de toda sabedoria. Né? E essa situação de isolamento e confinamento é uma chance para isso. Pode-se usar técnicas de meditação, etc. e tal, mas não requer esse tipo de habilidade específica. É uma questão de sensibilidade e honestidade, né? Porque a gente gosta também, as pessoas em geral, a gente gosta de mostrar aquilo que a gente gosta de ser. A gente não gosta de reconhecer aquilo que a gente não gosta de ser. Então é preciso sensibilidade de um lado e humildade, né, e sinceridade consigo mesmo de outro. Né? Então esse é o primeiro passo. Se o adulto que está nesse ambiente de confinamento conseguir usar essa experiência, né, esse momento excepcional, para esse tipo de exercício psicológico, do conheça-te a ti mesmo, a gente já dá um primeiro passo bastante importante. Porque a gente não pode falar do outro se a gente não tem elementos de conhecimento sobre si mesmo, cara. É aquela história que a gente ouve, né, a gente só pode oferecer aquilo que tem. Então, se eu tenho conhecimento a respeito das minhas dinâmicas, aí eu posso, quem sabe, começar a dizer a respeito das dinâmicas emocionais dos outros. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo do que eu apontaria. É um momento importante, né, delicado do ponto de vista psicológico, sem dúvida nenhuma, mas esse momento delicado, né, guarda em si uma chance muito interessante de autoconhecimento. Tá? Então, Legal. Esse seria o primeiro passo. Tá? Então, até porque se a gente for querer ensinar isso para a criança, a gente primeiro precisa saber fazer. Né? Então, Otávio, só recapitulando para quem chegou aí, né? Hoje nós estamos aqui com o especialista Otávio, psicólogo, abordando sobre o tema de hoje convivendo, eita, até engasguei aqui. Uma convivência forçada familiar no momento do isolamento social. E aí o Otávio, então, está abordando essas questões, né, de como a gente pode amenizar essas, não sei se posso dizer assim, essas dores. Então, a primeira dica aí, Otávio, é trabalhar o teu autoconhecimento. Você tem alguma dica, alguma dinâmica de como a gente pode fazer isso? Do ponto de vista psicológico, Ricardo, eu acho que o fundamental é a gente saber colocar a nossa capacidade de julgamento, né, ou mesmo um filtro moral muito severo, colocar ele entre parênteses. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica o tempo todo querendo julgar as coisas e colocando eles de forma bem maniqueísta, né, o que é bom e o que é ruim. Para você poder fazer um processo de conhecimento, primeiro você precisa entrar em contato com isso. E se você já começa julgando as coisas, em geral a gente tende a jogar fora aquilo que não gosta, aquilo que a gente julga mal. Então, num primeiro momento, em termos de uma técnica, um método, né, abrir mão de certos julgamentos. Primeiro momento é de observação de si mesmo. Né? Então, acordei às 10h30 da manhã, porque, que ruim. Não. Por que eu acordei às 10h30 da manhã? Por que eu atrasei o almoço? Por que eu estou negligenciando a atividade física? Então não vamos julgar, vamos permitir pelo menos conhecer. Então essa é uma primeira técnica. A segunda é aquilo que eu comentei antes, né? Uma disposição, e isso é muito difícil, a gente também não é muito lá educado pela cultura para fazer isso, né?
uma sensibilidade de prestar atenção em detalhes do nosso proceder, do nosso comportamento, dos nossos hábitos, né? E poder ir observando como é que a gente faz isso e como é que isso se inicia, né? Então, assim, se eu observei que determinada circunstância me irrita ou me agrada, mas assim, em função de que efetivamente? E vamos tentar sair do lugar comum, né? Tentar olhar mesmo por que isso me faz bem ou não. Então acho que a primeira coisa é aprender a não começar julgando, deixar o julgamento mais para frente, né? E aí essa questão de novo que eu reforço de uma sensibilidade, de uma honestidade consigo mesmo. Esse tipo de situação, Ricardo, se a pessoa, e aí também é uma dica, né, circunstancial, né, nem todo mundo tem essa oportunidade, ou mesmo quem tem a oportunidade, às vezes não tem facilidade de usá-la, se a pessoa convive com alguém de um certo nível de relação mais íntima, é importante que o diálogo entre essas pessoas, irmãos, né, os pais, os pais e os filhos, né, enfim, quem conviva no espaço, né, jovens que dividem apartamento, estão confinados também, como todos, enfim, se houver possibilidade de um canal de comunicação, de conversa, de diálogo a respeito desses hábitos e costumes pessoais, muitas vezes a posição do outro, se o diálogo não vai entrar numa coisa de acusação e apontar dedo e lavar roupa suja, o diálogo sempre é muito bom, porque à medida que a gente fala, mesmo quando a gente fala sobre nós mesmos, a gente é obrigado a organizar o pensamento daquilo que nos ocorre. Quando a gente organiza o pensamento e fala, aquilo se torna uma espécie de objeto da nossa própria escuta. Então, é sempre importante que a gente possa usar a oportunidade de dialogar com alguém. Então, se houver adultos. E aí entra a brecha da criança que está na situação de confinamento também, junto com a família. O diálogo é uma coisa fundamental. O processo de comunicação é fundamental. Se houver canal de comunicação em que a intimidade possa ser explorada com delicadeza, com cuidado, sem se tornar objeto de acusação, de julgamento, etc. e tal, mas objeto de compreensão, fazer uso dessa comunicação com quem convive com a gente, pode ser extremamente revelador. Né? Porque, como eu falei, a gente tem uma tendência de falar de nós mesmos querendo mostrarmos aquilo que gostaríamos de ser. A gente não gosta de ficar falando sobre aquilo que a gente não gosta de ser. E às vezes a fala do outro nos permite observar certas coisas que não gostamos de ser e fazer, além daquilo que gostamos também. E com a criança a mesma coisa. E veja, Ricardo, eu acho que aí vale uma observação psicológica importante. Não há uma quantificação. Mas se você quiser compreender como se desenvolve atitudes nas crianças, nos meninos, nas meninas, nos púberes, né, nos adolescentes, é muito claro, né, que assim, para compreender certas atitudes pueris, infantis, né, olhe para os pais, olhe para as referências adultas, né, às vezes nem só pais, avós, tios, os adultos, irmãos muito mais velhos. Numa situação como essa que a gente vive hoje, Ricardo, se uma criança, né, em formação de personalidade, de caráter, de sensibilidade para com o mundo, vê adultos que dialogam entre si, sem acusação, e se habituam com esse espaço e com esse ambiente de conversa franca, honesta, sensível, né? É uma criança que ela vai desenvolver a habilidade de fazer isso, vai se sentir à vontade para falar sobre ela mesma também, né? E falar sobre o outro e assim por diante. Agora, uma criança, né, que, de novo, em formação de personalidade, em formação de caráter, que convive no ambiente, em que parte dos adultos que são referências importantes para ela, né, porque tem essa coisa daquele que é uma referência importante na formação da criança. Se ela assiste constantemente aqueles adultos, ou aquele adulto desesperado, nervoso, angustiado, etc. Ora, dia a dia, hora a hora, semana a semana, durante um período longo, qual é a referência de atitude, de comportamento que essa criança está assimilando no processo de desenvolvimento dela?
né? São reações de angústia, reações de temor, reações de ira, reações... Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, e isso, de novo, cai na responsabilidade do adulto, obviamente, né? E essa é uma condição que a gente tem que reconhecer e exercer, de sermos modelo, né? Nós somos referências na formação da atitude das crianças. Quanto não é possível quantificar, né, especificamente, mas existe. Essa influência é uma influência fundamental. Então, duas coisas, né? Os adultos precisam se conhecer muito bem, para que eles possam agir de uma maneira quanto mais adequada, seja lá o que isso possa significar no conjunto de valores das pessoas, e convivendo com criança, que eles possam ser a referência de comportamento, a referência de atitude diante de cada situação, né? Enfim, e aí o diálogo a respeito disso, de uma maneira construtiva, de uma maneira socializante, de uma maneira compreensiva, né? Que evolui na compreensão e no entendimento, antes de julgar se é bom, se é ruim, esse diálogo, essa conversa é muito importante. E isso tudo é referência de atitude para as crianças em formação, né? Legal, muito Isso, bom. isso necessariamente está ligado a esse convívio forçado, né? É o dia a dia normal, né? Até abordar. Então, recapitulando aqui, ter autoconhecimento, né? Não julgar, dialogar, e tentar perceber, ter essa percepção de sensibilidade. Mas eu vou tirar por mim, tá? Eu tenho um monte de tarefa que eu preciso fazer, não só eu, como um monte de famílias estão passando nesse momento, né? Principalmente para gente que não trabalhava de casa. E aí vem aquela loucura. Poxa, tá dormindo tarde, levantando cedo, é a questão do que você até falou, poxa, perdeu a hora, tinha que ter levantado mais cedo, não conseguiu. E aí a gente já fica o quê? Mal-humorado, a gente já fica, poxa vida, perdi a hora, tinha que fazer... Já fica na cabeça, tinha tanta coisa para fazer, aí já fica nervoso, né? E aí depois quem que acaba colhendo isso, né? Quem que acaba sofrendo é a ponta, que são os filhos, né? Assimilando esse tipo de atitude, né? E aí a questão Exatamente. assim, aí a gente não tem a questão, poxa, pior que a gente faz um planejamento, tem uns horários ali, mas aí entra no meio o que dá errado, né? E aquilo que não deu certo, você fala assim, poxa, ali eu vou gastar 10 minutos numa ligação, foram 20 minutos. Aí já atrasa todo o tempo. E aí você tem um monte de tarefa para entregar. E aí as crianças para você dar conta. E aí a gente tem recebido algumas pontuações de alguns pais que falam assim, as escolas estão mandando conteúdos, né, para as crianças, e aí os pais estão entrando nessa questão dessa adaptação da rotina, da nova rotina, né, e aí mais ainda esse acúmulo, essa atividade que as crianças precisam fazer. Aí o pai fica naquela preocupação de querer ser o professor ali, né, dar conta do trabalho dele, dar atenção ali para as coisas, dos afazeres do dia a dia, e fica esse caos dentro da casa, né? E fica tudo conturbado. Então, não sei se você também teria uma dica, embora você já apontou algumas coisas aqui, de ter a sensibilidade, de tentar organizar um horário para você ter um diálogo em família, para até mesmo a gente entender a necessidade do outro, a gente se colocar, né, também no lugar do outro, porque é muito, muito fácil. Poxa, eu estou cheio de trabalho aqui, não vem falar comigo agora que eu preciso entregar isso, né? E as pessoas, eu acredito, eu não sei se você tem alguma ideia sobre isso, mas com certeza, eu acredito que quando a gente voltar para a nossa rotina do dia a dia, acho que nós não seremos mais os mesmos profissionais, né? Teremos, acho que, outros olhares, e de uma certa forma, esse confinamento, essa convivência forçada, a gente realmente precisa aplicar essas técnicas, não sei se pode falar técnicas ou métodos, né? De nos observar melhor. Nós já precisávamos, né? Nós já precisávamos nos observar. Agora mais ainda, né? Seria algo muito bom que isso pudesse fazer parte do nosso cotidiano, né? Da relação com o mundo, essa relação conosco mesmo. Isso seria fundamental. Do ponto de vista estritamente, né, psicológico, isso é
um dos pilares de qualquer terapia, né? O processo de olhar para si mesmo através da fala, através da narrativa, prestar atenção naqueles detalhes que revelam a gente para a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso seria fundamental. Se a gente puder extrapolar esse período especial nesse tipo de coisa de autoconhecimento, seria ótimo. Isso seria uma prática saudável, né, do ponto de vista psicológico. E de novo, né, essa questão da empatia que você fala, e veja, Ricardo, eu quero fazer uma ressalva aqui, por mais que a gente tente falar, né, no comecinho mesmo você já tinha dado esse alerta. Não se trata aqui de uma receita que vai resolver todos os problemas, a gente não tem a menor pretensão disso, até porque sabe que isso é extremamente complicado, a realidade de cada família, de cada pessoa nessa situação, né, individual, particular, familiar, é muito... se você tem lá 220 milhões de habitantes, você tem 220 milhões de realidades, né? Então, é para isso, inclusive, que se fez uma ciência chamada psicologia, né? Para entender essa realidade única que é um indivíduo. Então, não temos pretensão aqui de dar a receita que vai resolver todos os problemas. Mas, assim, de novo, né, essa coisa do autoconhecimento, o diálogo, na relação com crianças, pensar que você é referência. E aí essa ressalva, né? Assim, não estou querendo aqui que a gente passe a se transformar numa espécie de ser iluminado, né? Que suporta tudo, exatamente, que suporta tudo, que tolera tudo, até é uma questão de conhecer-se a si mesmo, descobrir onde estão os limites da nossa própria tolerância, né? Onde estão os limites da nossa própria capacidade de suportar determinadas contrariedades. Então, acho que assim, as pessoas têm direito a saírem do sério. Só não podem usar isso como justificativa a revelia, né? Assim, sair justificando. Não, eu tenho o direito de... Pois é, na verdade é o contrário. O esforço é o contrário, mas é um esforço, porque isso não nos é comum. Assim como viver isolado é um esforço. Né? Quem vai viver em retiro, quem vai viver em solidão, se esforça. Né? É um esforço, porque não é da nossa característica humana isolar-se. Né? Enfim, e aí essa questão da empatia que você colocou agora, e da organização pessoal, né? Imagina, nós já tínhamos, de novo, né, a vida moderna nos traz esse desafio. Mesmo antes da pandemia, mesmo antes dessa situação imposta pelo contágio, né, de isolamento e quarentena, a gente já não dava conta, né? As pessoas, nos dias de hoje, dizem, meu dia, eu precisava de um dia de 30 horas, eu precisava de um dia de 48 horas, eu começo a fazer as coisas quando eu vejo já terminou o dia e eu não fiz metade do que eu precisava. Vão se entrepondo tarefas no meio de tarefas e eu não vou fazendo aquilo que estava determinado, né? Bom, então, isso já é uma característica da vida moderna também. E agora, vivendo nessa situação, e veja, Ricardo, se eu não estou muito enganado, aqui no estado de São Paulo, o governo do estado decretou a quarentena a partir do dia 24 de março, uma terça-feira. Então, nós não temos nenhum mês, né, de quarentena oficial, formal, né? E as pessoas já estão se atrapalhando, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque, de fato, essa convivência traz esse desafio. As tarefas domésticas, né, e aí todo mundo que vive dessa questão doméstica sabe disso, por isso se fala de jornada dupla, né, no geral, da condição da mulher, etc. e tal, porque não é fácil, né? E as pessoas se veem, eu vejo todas essas condições, quando você termina de organizar tudo do café da manhã, está na hora de preparar o almoço, você não fez nada, né? E quando você termina de organizar a cozinha do almoço, vai te sobrar um espaço de tempo desse tamanho até a hora do jantar, a criançada ali, assim por diante. Então, eu acho que é muito importante que se tenha essa condição, e de novo, eu acho que a empatia, como é um aspecto que se ensina, veja bem, boa parte da capacidade de empatia é algo que você tem no ser humano quando ele identifica que o outro é um ser semelhante a mim. Então, se eu olho você, cara, e percebo que você é algo semelhante a mim, que você sorri, que você entristece, que você chora, que você fica feliz,
e eu percebo que isso também está em mim, então ali já tem uma condição de perceber uma certa empatia, né? Opa, acontece com ele as mesmas coisas que acontecem comigo. Então eu tenho condição de perceber, de ter uma dimensão dessa empatia, né? Desse sofrimento junto, né? Dessa coisa da existência. Mas a gente pode potencializar isso nesse processo de educação e ir mostrando para a criança também, né? Ó, do mesmo jeito que você fica nervosa, do mesmo jeito que o papai fica nervoso, que a mamãe fica nervosa, que o vovô fica nervoso, que o vovô fica alegre, etc. e tal, todo mundo aqui fica alegre, fica triste, fica melancólico, fica sem saber o que fazer. E aí, assim, como fazer com isso? De novo, né? Se a gente tiver espaço para dialogar, melhor. Né? E nesse diálogo a gente vai passando para a criança, né, formas de lidar com isso. E ensinar esse processo de empatia. Ó, você vai ter a sua hora de fazer isso porque fulano vai ter a sua hora de fazer isso. Então agora é hora do pai trabalhar, agora é a hora da mãe trabalhar, agora é a hora do seu avô descansar, agora é a hora do seu avô trabalhar, agora é a hora do seu irmão mais velho isso. E a sua hora vai chegar, e quando chegar a sua hora, as pessoas também têm que ter empatia, né, de respeitar o seu momento. Então, é um momento do seu estudo, vamos nos dedicar. E eu percebo, né, ouvindo colegas e entrevistas e outros especialistas, sem querer entrar na especificidade didática e pedagógica da coisa, que também é um momento muito delicado para essa relação de ensino-aprendizagem, nessa tentativa que as escolas, os educadores estão fazendo de passar conteúdo para casa, né, de dar aula. Porque, veja, Ricardo, você pode até, complementando aí, né, esse raciocínio, o formato da aula é um formato para sala de aula, né, em que você pode dar atenção individualizada para uma criança que tem uma dificuldade ali de leitura, de escrita, né, no caso da sala de aula, no caso da educação física, você vai dar ali uma atenção específica para um aluno que tem uma condição física X, Y, uma facilidade. Então, na sala de aula, você tem ali os colegas, você pode olhar ali um que tem uma facilidade, colocar junto. Isso na sala de aula. Então, o formato da aula e o formato da transmissão do conteúdo foi pensado para essa condição de sala de aula. Né? Que você tem esse tete-a-tete aí, muito claro. Né? Aí você pega esse conteúdo, põe num formato eletrônico, né, e passa para a sala da sala de casa, né, para o quarto de casa, onde muitas famílias têm um computador só, e aí o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, o irmão precisa fazer trabalho de faculdade, sei lá quem, ou precisa responder os e-mails. E é um computador, às vezes, dois, o celular e o computador. Então, essas coisas precisam ser dialogadas, né? E, de novo, Ricardo, retomando lá do início, é nesses momentos em que a gente tem a oportunidade de conhecer como é que a gente age e reage. E, ao mesmo tempo, ensinar para as pessoas que estão próximas, para as crianças, etc. Então, ó, presta atenção que você está ficando irritado, presta atenção que você está se envolvendo, você está gostando, presta atenção. Então, é aí que a gente vai se conhecendo, né? E de novo, cara, sem entrar nas especificidades didático-pedagógicas, a gente pode discutir isso numa outra oportunidade, se você quiser. Verdade. Mas, assim, também é uma coisa excepcional. Os pais não são professores, eles nunca tiveram essa obrigação de serem especialistas em matemática, física, química, biologia, história, geografia, português, literatura. Alguns pais serão bons em algumas coisas e não serão bons em muitas outras. Né? E aí como é que fica? E aí você tem assim um professor que fica eventualmente, dependendo da escola, da estrutura, ali 1 hora disponível para uma live com os outros alunos. Então assim, não vai funcionar. Né? Vamos combinar que não vai funcionar do jeito que a gente gostaria. Também está num processo de experimentalismo. Né? Então, aí de novo vem uma coisa de tolerância, né? As crianças aprenderem a lidar com os limites dos pais, dos adultos, elas começarem a aprender a lidar com os próprios limites, quem sabe elas poderem começar a descobrir outras fontes de recursos, de pesquisas e materiais, né? Então no celular, né? Verificando aquilo enquanto estão usando o computador, pesquisar lá na busca sobre determinada situação que viu na escola, ali naquele
conteúdo, conversar com os amigos, né, em live, os amigos da sala, enfim, vai ser preciso ser criativo. E mesmo sendo muito criativo, nós não estávamos preparados, do ponto de vista da educação escolar, a enfrentar uma situação como essa, né? Isso é um desafio psicológico para as pessoas em confinamento também. É verdade, Otávio. Teve um comentário aqui de uma colega que é professora. Ela apontou assim: os professores da noite para o dia tiveram que virar YouTubers, né? E a questão é que, às vezes, para os professores é muita novidade, né? Mas vamos lá, estão se esforçando, é aquilo que você falou. As famílias precisam se colocar do outro lado para entender que os professores também estão... Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Os professores estão fazendo o quê? Dando o melhor para atender a necessidade ali daqueles que não vai ser atendida essa necessidade. Nós fizemos uma live aqui, com o professor o Bianor, ele trouxe assim: olha, a gente precisa só nos atentar para levar algum conteúdo para que a criança não entre no destreinamento. Ou seja, para que ela tenha ainda o contato com aquela... Com estímulo, né? Então, assim, não precisa... A gente sabe que não dá para sobrecarregar, mas também não pode ficarmos aqui isentos sem dar uma... nem que seja passar lá, mandar um toquezinho para a criança, né? Mandar um exercício. A gente tem feito umas lives para mandar, para tentar envolver a família inteira, né? Nas atividades, para até mesmo as famílias terem esse momento de ter uma prática de atividade de todo mundo junto ali. A gente precisa tirar essa carga, né? Esse peso de cobrança, de tarefa, e tentar levar um pouquinho mais a vida com leveza. É fácil fazer isso? É fundamental. Não é, né? Não é, mas eu acho que você também tocou num ponto importante. Essa coisa do hábito, né? Nós tínhamos hábitos, então, sei lá, as famílias tinham o hábito de se reunir de fim de semana e poder confraternizar, e os adultos poderiam fazer compra com liberdade na padaria, no supermercado, a família podia ir ao shopping center para se distrair, para descontrair, etc. e tal, receber pessoas em casa ou ir visitar. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse período especial que a gente está vivendo, do confinamento e isolamento, trouxe uma questão importante, que é a exigência, a imposição da mudança de hábitos, né? E aí, de novo, aquilo que comentamos também, né? Fazendo uma amarração aí de alguns tópicos. Nessa mudança de hábitos, a gente se viu forçado a começar a fazer coisas que não fazíamos dentro de casa e a deixar de fazer coisas que fazíamos, né? E aí o hábito da família, o hábito das pessoas, dos indivíduos em casa, se vê completamente modificado, ou muito modificado. Não se troca, né? Acho que aí tem uma coisa que eu vou trazer para reflexão. Do ponto de vista psicológico, Ricardo, voltando naquela questão do certo e errado, eu pessoalmente, né, profissionalmente, eu prefiro usar um termo assim: a baliza psicológica não é exatamente o certo e o errado do ponto de vista do senso comum. A baliza psicológica, talvez que provoque uma reflexão mais interessante nesse caso, é assim, o nível de sofrimento, né? Se o nível de sofrimento é algo mais perto do que seria insuportável, do não tolerável, alguma coisa não está legal, né? Se a gente está conseguindo conviver de uma maneira pouco sofrível, né, considerando que talvez o sofrimento numa situação de mudança de hábito tão brusca é algo inevitável, mas assim, a ideia é que a gente possa buscar esse lado, né, o sofrimento menor, ou de fato... Então, não se troca, Ricardo, uma coisa agradável por uma coisa desagradável e está tudo bem porque é assim que é. Não é bem isso, né, assim. E aí é preciso ser muito franco, e de novo na convivência forçada, que é o tema que a gente está tentando esmiuçar, as pessoas que convivem, né, então pais e filhos novamente, né, marido, mulher, a esposa, o esposo, os filhos, a mãe, né, tem que ter uma disposição de acertar as coisas, e aí vale de novo a empatia, né, amarrando tudo que a gente vem conversando, de modo que as pessoas que convivem nesse isolamento forçado que a gente está falando hoje
sofram menos. E aí buscar ressignificar. Se para mim era muito chato ter que ficar num quarto o dia inteiro, ou num cômodo, boa parte do dia, porque eu estava acostumado a ter uma liberdade espacial, física, eu preciso ressignificar esse cômodo, esse quarto. Eu preciso descobrir uma maneira dele me mostrar algo de bom. Porque enquanto eu não fizer isso, ou se isso não for possível, se eu não fizer essa mudança de percepção, ter deixado de lado uma coisa boa como o meu hábito anterior e simplesmente assumido uma coisa ruim, vai me fazer sofrer. E o sofrimento psicológico vai trazer consequências. Então eu preciso reaprender a minha relação com as coisas. Entendeu? Então, assim, às vezes tem até um pai, uma mãe ou um adulto que tinha uma atitude um pouco mais severa com relação ao uso do celular ou do computador ou de alguma coisa nesse sentido. Talvez seja preciso ressignificar isso. Então, talvez o pai ou a mãe precise aprender a usar o computador e o celular com o filho de uma outra maneira. Porque não dá para fazer a mesma coisa como era feito tempos atrás. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, Ricardo, é que assim, é preciso tentar fazer um esforço pessoal nesse período que vai passar, mas que a gente não controla o tempo de duração, a gente fazer um esforço, que é uma habilidade humana, né, de tentar achar os aspectos que podem vir a ser satisfatórios, mesmo na situação de mudança de hábito, onde a gente abriu mão do mais agradável. Tá? Então, tem que se reinventar. Reinventar a relação com o espaço, reinventar a relação com as pessoas. E isso deve ser feito com empatia, com muito diálogo, com muita conversa e muito autoconhecimento. Por isso que eu falo para você, esse período é um período inusitado, né? Assim, a gente não tinha a expectativa de que pudesse se tornar assim. Talvez seja maior do que a gente gostaria, né? Como eu falei para você, a gente não fez um mês ainda de isolamento, né? Formal, oficial. Então, há uma perspectiva de que possa durar aí ainda algum tempo. Então, o que fica de reflexão e provocação do ponto de vista psicológico é de que a gente vai precisar se reinventar no espaço. E isso vai precisar daquilo que a gente foi enumerando: autoconhecimento, empatia, sensibilidade, humildade, diálogo, conversa. As pessoas precisam se reinventar, de alguma maneira, durante esse período. Talvez isso faça com que a gente não vá sair igual de como a gente entrou. Verdade, verdade. Só recapitulando aqui então, nós todos os dias às 15 horas fazemos live aqui e hoje nós estamos com o Otávio, psicólogo, abordando o tema sobre o confinamento, né, o isolamento forçado nessa quarentena. Então ele está trazendo algumas reflexões de como a gente pode tentar amenizar. A gente usa uma linguagem, Otávio, a linguagem na parte esportiva, que é assim, poxa, segue o jogo. O que é segue o jogo? Você sofreu uma falta ali, mas se o árbitro não der aquela falta, não adianta você ficar reclamando ali, porque o jogo segue e a gente pode sofrer um gol, né? Sofrer um contra-ataque lá e um gol. Então, eu acredito que se a gente aceitar essa situação, não estou falando que é diferente de aceitar e entrar na conformidade, né? Perfeitamente. Aceitando essa situação, a gente vai sofrer menos. Então, a gente vai se ajustar o mais rápido possível. Então, vamos nos adequar, né, nesses pontos. E aí, então, eu vou pedir só para que você faça o encerramento aqui do nosso tema. E, sem dúvida, não sei se tem alguém que perguntou, colocou no comentário acho que tem uma pergunta aqui para responder. Então, depois da pergunta, eu gostaria que você encerrasse essa live aqui, deixando três reflexões ou um apanhado de reflexões para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais, né, para as pessoas. E, Otávio, depois eu preciso até ver com você se você tem alguma outra disponibilidade de algum horário mais tarde, porque alguns pais acham melhor que à noite fica mais fácil para eles, né? Então, depois eu vejo se você tem agenda aí para nos atender e trazer, nos abrilhantar aqui com seu conhecimento e essa clareza na parte psicológica aqui pra gente aqui. Tá bom? Deixa eu ver a pergunta aqui. Espera um pouquinho só. Veja. Só um instantinho. A questão de se reinventar, as crianças reinventaram o espaço aqui como um exemplo, né? Só para citar isso. Entendi.
A Zi trouxe uma situação aqui sobre, você colocou de se reinventar, né? E as crianças aqui em casa, elas se reinventaram, né? Eles perderam um monte de brinquedos aqui por conta de não ter cuidado, e doaram também, alguns brinquedos estavam bons, e aí doaram, eles estão com poucos brinquedos. E aí eles reinventaram um espaço aqui dentro do apartamento que tornou esse outro espaço como se fosse um outro ambiente, um ambiente novo dentro da casa. E aí então, aí a gente até brinca, né? Ganhamos o 3º dormitório agora, porque eles vão por esse espaço e dormem lá, brincam lá, brigam lá, e tudo acontece nesse espaço aí. Então, e o nosso apartamento é pequeno. Então, assim, eles tiveram essa criatividade e a gente sem pontuar. A gente só depois entramos na onda deles e vamos se divertindo com ele, nos divertindo com ele aqui, né? Então, Otávio, mais uma vez quero agradecer, tá, a sua participação. Agradecer também a galera que ficou com a gente aí durante esse bate-papo. Se alguém ainda tiver alguma pergunta ou quiser pontuar alguma coisa aí, pode perguntar pra gente, que o Otávio tá aqui. Cássia, manda um beijo para as crianças aí. E, Otávio, eu gostaria que você fizesse um apanhado, um resumão, para trazer uma reflexão para que a gente possa, a palavra não é essa, aliviar, mas tentar entender ou nos perceber melhor. Ok. Então, Ricardo, eu primeiro agradeço novamente também a oportunidade, me coloco à disposição de vocês. Eu acho que nesse momento todo mundo tem que contribuir na medida das minhas possibilidades, do meu conhecimento, das minhas reflexões, do que eu venho estudando, etc e tal. Eu pretendo contribuir, né? E sempre que vocês tiverem oportunidade, eu estou à disposição de vocês para a gente dialogar com os pais, dialogar com o pessoal, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que, inclusive, a iniciativa de vocês ganhe asas aí, né? Que o pessoal saiba aproveitar. E você veja, né? Você, como profissional de educação física, professor, educador, eu como psicólogo, como clínico, essas coisas, nesse momento tivemos que nos reinventar, né? Então, os nossos espaços pessoais viraram estúdios, né? E isso nos traz a possibilidade de alguma satisfação nessa situação limitante, nessa situação relativamente opressora. Então, essa situação que você contou dos seus filhos, da reinvenção de um espaço aí dentro do lar de vocês, isso que eu estou comentando aqui sobre essa nossa situação que se criou e essa oportunidade que se criou. Você vê, a gente trocou talvez algumas coisas que nos fizessem muito bem na rotina anterior ao isolamento, e tivemos que fazer um esforço inteligente, né, sensível, de descobrir situações no confinamento que nos trouxessem algum tipo de satisfação, né, para poder nos adaptar e tolerar essa situação que a gente está vivendo. E não é fácil, realmente, se precisa de exercitar a tolerância é porque não é tão agradável assim, né? Mas, enfim, eu acho, para encerrar, Ricardo, eu faria uma reflexão, talvez aí um pouco mais específica, um pouco mais pontual, de que se a gente fazer um rápido paralelo, talvez até não tão um tanto grosseiro, mas eu acho que serve como uma provocação. Você veja o seguinte, né? Então, vamos falar do que está acontecendo, o Covid-2, né? O vírus. Ele vem com uma novidade na mesma proporção do desconhecimento que a gente tem dele, né? Ele é tão novidade quanto a gente desconhece ele. E essa novidade é o espaço do conhecimento. Então, quanto menos a gente conhece do vírus, menos hábil a gente é para lidar com ele e com os efeitos que ele provoca. Então a gente sai, num primeiro momento, fazendo as coisas de forma geral. Cuidado com a febre, cuidado com tosse. Então, são as coisas que estão ligadas a um vírus que pega o aparelho respiratório. Não vamos espirrar, não vamos tossir na frente do outro, vamos usar... Né? Então, a gente começa a usar o genérico. A gente vai lidar muito melhor com isso, e espero que num tempo muito curto, né? Quanto mais conhecimento, mais detalhes, mais domínio a gente tiver do vírus. Ora,
Do ponto de vista científico, Ricardo, a lógica é a mesma. A gente vai lidar melhor com uma situação psicológica, emocional, afetiva, né, de humor, essas coisas todas, quanto mais a gente conhece ela. Quanto menos a gente conhecer sobre os nossos processos emocionais, menos a gente sabe agir e reagir em relação a eles. E as pessoas que estão em volta, menos ainda, porque elas têm muito menos condições de conhecer a mim do que eu mesmo. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que falávamos no começo do diálogo, do autoconhecimento, é fundamental, porque se a gente não tem o conhecimento elementar sobre aquilo que a gente precisa desafiar, nesse caso que a gente está conversando aqui, somos nós mesmos e os nossos próximos nessa situação inusitada, a gente não vai saber o que fazer, né? A gente não vai saber como agir, como reagir e assim por diante. Então, a metáfora que eu estou fazendo com o vírus é mais ou menos essa. Se você não conhece o vírus, você não sabe o que fazer com ele. E ele vai ter um efeito nefasto em cima das pessoas. Quanto mais você conhece o vírus, né, a ação dele, o mecanismo dele, mais você vai agir de forma eficiente e eficaz sobre ele e os efeitos. Ora, mal comparando então, e voltando à nossa questão e tentando encerrar, se a gente se conhecer, quanto mais a gente se conhecer, todas as ferramentas que a gente puder usar para se conhecer na situação inusitada que a gente vive, conhecer ao outro, fornecer ao outro elementos para que ele possa se conhecer e me conhecer, né, a situação que a gente vive, e aí entra o caráter, de novo, educativo com as crianças, né? Falar sobre a situação, conversar sobre a situação, chegar ao ponto do que não sabemos, do qual é o limite da nossa compreensão, o que sabemos, né, o que podemos fazer, transformar isso em fala, em conversa, em diálogo, né, aumenta a nossa possibilidade de aprender a lidar com a situação. Torna ela conhecível, como o vírus. Quanto mais a gente conhece de uma situação, melhor a gente lida com ela. Então, toda a ferramenta nessa situação é importante, desde que a gente tenha um mínimo de critério, né? Assim, não vou querer aqui justificar tudo, né? Mas, enfim, que as pessoas, nos seus valores, nas suas famílias, nos seus hábitos, nos seus costumes, possam dimensionar um pouco isso, né? Aquilo que nos é desconhecido, a gente trata muito mal. E nos faz mal porque não sabemos reagir. Aquilo que nos é cada vez melhor conhecido, mais conhecido, a gente vai tratando melhor e reage melhor. Então, não sei se ficou claro, né? As pessoas podem, né, se colocar aí, enfim. E a gente, como a gente falou, não dava para dar conta de tudo no tempo que a gente tinha. Mas, de qualquer forma, e novamente, obrigado aí pela oportunidade. A gente, sem dúvida, nós vamos marcar um outro dia para a gente retomar um bate-papo desse. E, Otávio, eu queria que você mandasse o teu e-mail para a gente colocar aqui. Se sem dúvida, alguém precisar de entrar em contato com você, eu tenho certeza que você vai poder atender, né? Então, você podia deixar o seu contato, para a gente. Lembrando que a gente vai colocar esse vídeo, essa live depois, provavelmente a gente vai colocar no YouTube, no Telegram, e as pessoas vai ficar aqui 24 horas, né? Elas poderão acessar também depois esse bate-papo para mandar para os outros. Mas eu queria o seu e-mail para a gente colocar aqui na caixinha de perguntas aqui. Você pode mandar ou Então, quem quiser encaminhar alguma coisa, só para dizer, depois vocês publicam direitinho aí onde achar devido. Quem quiser encaminhar alguma pergunta, alguma reflexão, o meu e-mail é psicomelo, né? Psico de psicologia, melo de sobrenome. psicomelo@gmail.com. Legal, Otávio. Otávio, a gente sempre faz um print da tela. Então, eu já perguntei para você se você tinha passado perfume, né? Então, já passou perfume. Agora a gente vai tirar a nossa live aí. Galera, se você curtiu, tá bom, então. Mandem coraçãozinho, coloquem temas também que vocês queiram saber aqui para a gente trazer discussões aqui com o nosso especialista. Otávio, eu vou marcar com você para você fazer um bate-papo desse com o nosso time, tá? O nosso time da NGR, beleza? Então vamos lá. Perfeito. Veja aí também a questão do horário mais tarde. Tá, joia, vou ver e aí eu entro em contato com você. Vamos lá, a gente vai tirar uma foto, tá, Otávio? Você posiciona aí? Então, vamos lá. Aê, foi. Otávio, mais uma vez, gratidão.
pelo seu tempo aí, pelo seu conhecimento aqui e de trazer essas reflexões para a gente aqui. Muito obrigado, Ricardo, pessoal. Sucesso para vocês. Um abraço aí. Valeu para você também. O pessoal curtiu. A Zi falou que o pessoal aqui agradeceu, tá? Legal, obrigado, viu? Um abraço para você também. Valeu. Tchau, tchau.